Após confirmar a infidelidade do marido de maneira devastadora, Mary foi forçada a enfrentar uma decisão cruel, a condenação de realizar um aborto. No entanto, o momento mais surpreendente ainda estava por vir. Durante o julgamento do divórcio, diante do marido, ela revelou algo inesperado, que deixou todos no tribunal paralisados, mudando o rumo da história de maneira surpreendente e definitiva. Mary se posicionou sobre o sanitário, respirando agitadamente. Com mão firme, ela umedeceu o teste de gravidez e o colocou na borda. Incapaz de olhar, ela percorreu o banheiro ansiosamente, lutando contra a esperança. Após um tempo que pareceu eterno, ela finalmente olhou para o teste. Seu coração quase parou ao ver apenas uma linha, negativo, como sempre. Ela encarou seu reflexo, imóvel por um momento, antes que a dor a dominasse. Gemendo, Mary desabou no chão. Fiz tudo certo, lamentou-se. E realmente havia feito. Como mulher determinada a engravidar, ela seguiu todos os conselhos, desde comer abacaxi até levar as pernas após o ato. Ela tentou métodos convencionais, monitoramento da ovulação, mudanças no estilo de vida, aconselhamento genético, tratamentos de fertilidade e fertilização in vitro. Até fez seu marido, João, otimizar a saúde do esperma. Quando nada funcionou, recorreu a remédios tradicionais, ervas, orações e acupuntura. 4 anos se passaram desde que começou a tentar ter um bebê. Por que nada dava certo? Frustrada, Mary arremessou o teste contra a parede. 2 meses atrás, o médico prescreveu um novo medicamento de fertilidade. Ela seguiu as instruções à risca, esperançosa de que fosse a solução. Aos 24 anos, Mary se casou sonhando em ter seu primeiro filho aos 25 e completar a família aos 30. A realidade a atingiu duramente quando, após um ano de casamento, não engravidou. No 2º ano, intensificou seus esforços. Ela sempre quis 4 filhos. Agora, ficaria feliz com apenas um. A porta da frente se abriu. Momentos depois, João entrou no banheiro, seu olhar passando do teste de gravidez para Mary. As lágrimas dela, contidas até então, finalmente jorraram. Oh, meu amor, João a abraçou, sentando-se ao lado dela. Sinto muito. Não sei mais o que fazer, Mary soluçou. João suspirou profundamente. Não se preocupe, continuaremos tentando. Continuar tentando, Mary repetiu. A expectativa era devastadora, e ela realmente ansiava por isso. João, arrependido, tentou confortá-la novamente. Mary sentia que ele não compreendia completamente. Como homem, nunca enfrentou perguntas incômodas sobre a chegada do bebê. João acariciou seu rosto, assegurando que estavam unidos nessa jornada. Ele odiava vê-la assim. Mary enxugou as lágrimas enquanto João a levantava. Ele mencionou a confiança do Dr. Tiago no tratamento, perguntando sobre a próxima consulta. Mary respondeu que seria na semana seguinte. João descartou o teste de gravidez, sugerindo um exame mais preciso no hospital. Mary hesitou, mas João insistiu que os testes caseiros nem sempre são confiáveis nos estágios iniciais. A esperança era perigosa para Mary, pois cada resultado negativo a machucava profundamente. João prometeu acompanhá-la na consulta, mas sua agenda foi ocupada como gerente bancário. Mary apreciou o gesto, reconhecendo a dificuldade em encontrá-lo no trabalho. João preparou um banho relaxante para ela, mostrando seu apoio. Na semana seguinte, Mary se preparava para ver o Dr. Tiago, ansiosa como sempre. Após um teste negativo, ela se agarrava à esperança de um resultado diferente no exame de sangue. Tentou contatar João para confirmar se ele a encontraria em casa ou no escritório. Sem resposta, ela decidiu buscá-lo no trabalho. Enquanto dirigia, Mary refletia sobre o árduo trabalho de João e seu desejo compartilhado de ter um filho para canalizar todo o amor que tinham. Quando estacionou na garagem do banco, ela rapidamente conferiu seu reflexo no espelho, retocou a maquiagem e aplicou o gloss antes de sair do carro. Ao entrar, foi recebida com um sorriso pela recepcionista, uma senhora simpática chamada Simone.
Boa tarde, senhora Mary, ela disse. Faz tempo que não a vejo, está tudo bem? Obrigada, Simone, estou bem. Estou aqui para ver o João, temos um compromisso, mas ele não está atendendo minhas ligações. Oh, por favor, espere um momento. Simone atendeu o telefone, apertou alguns botões e colocou o aparelho no ouvido. Após alguns segundos, balançou a cabeça e disse, ele não vai atender, mas você pode ir direto. Não o vi sair hoje. Obrigada. Mary seguiu até o elevador, batendo o pé de impaciência. Já era quase 14 horas e ela odiava se atrasar para seu compromisso médico. Naquele dia, em especial, estava com pressa para encerrar a visita a João. A secretária dele, Alice, não estava em sua mesa enquanto Mary apressava o passo em direção à porta de João. Mary gostava muito de Alice, e foi uma pena não encontrá-la. Ao empurrar a porta do escritório de João, exclamou, João, é você? Sua mão voou até a boca enquanto a surpresa e decepção a atravessavam. Ali estava seu marido, completamente nu, junto com Alice. O cabelo ruivo dela estava desordenado, evidência clara do que haviam acabado de fazer. Os dois ficaram congelados ao vê-la, com expressões de puro espanto. Alice se levantou da mesa, e João começou a puxar as calças. Não é o que você pensa, Mary. João disse apressadamente. Mary, fã de comédias e dramas românticos, tinha visto muitas cenas assim, com frases como não é o que você está pensando ou por favor, deixe-me explicar. Ela sempre ria desses clichês, mas nunca imaginou que, um dia, seria ela nessa situação. Ao vê-los se vestirem, sentiu seu coração se despedaçar. Só percebeu que estava chorando ao sentir as lágrimas escorrerem por suas bochechas. João caminhou em sua direção, implorando, por favor, deixe-me explicar. Mas Mary, sem pensar, se virou e saiu correndo do escritório. Enquanto corria para fora, sentiu os olhares dos outros funcionários e clientes, o que aumentou ainda mais sua vergonha. Era irônico que, ao entrar, estivesse tão preocupada com sua aparência, mas agora não se importava mais se seu rímel estava borrado ou se a sombra nos olhos estava manchada. Senhora Mary, ela ouviu Simone chamar, mas continuou correndo. Enquanto dirigia de volta para casa, lembrou-se da consulta médica, mas já não via sentido em ir. Com sua sorte, era seguro presumir que o resultado do exame de sangue seria negativo, de qualquer forma. Ao chegar em casa, entrou calmamente e foi direto para o banheiro. Esse lugar estava rapidamente se tornando seu refúgio. Olhando-se no espelho, pensou em como, sempre que sentia dor, era ali que ela buscava consolo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e o rosto manchado de maquiagem. Pegou alguns algodões no armário e limpou o rosto, enxaguando com água fria em seguida. Estava prestes a sair quando ouviu a porta do quarto se abrir, e João apareceu. Ele parecia desleixado, como se não tivesse tido tempo de se arrumar antes de segui-la. Os botões de sua camisa ainda estavam abertos, assim como o zíper. O cabelo estava bagunçado, e Mary imaginou Alice passando as mãos por ele. João e Alice pareciam tão confortáveis juntos, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes. Era por isso que ele estava sempre ocupado, por isso ele nunca estava em casa. Cada vez que viajava a negócios, Alice ia junto. Era isso que faziam. Mary se lembrava de como amava João e sempre acreditou que ele amava da mesma forma, desde que se conheceram há 6 anos em um evento. No início, eles eram um casal divertido e extrovertido, mas o casamento e a pressão da infertilidade mudaram tudo. Eu posso explicar, disse João, tentando apaziguá-la. Foi apenas uma aventura casual. Mary não reagiu, e João continuou, eu não queria que isso acontecesse, amor. A aventura casual? Isso já dura anos, João. Ele empalideceu e corrigiu, 2 anos, apenas. Mary balançou a cabeça. Nesse momento, Mary percebeu que ele não estava arrependido por traí-la, apenas por ter sido pego. Mary, não seja assim, ele insistiu. Eu sei que não deveria ter feito isso,
mas você também tem culpa. Você não é mais a mesma pessoa com quem me casei. João passou a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. Alice é casada, mas ela é diferente, disse ele. Ok, ela pode ser fresca, mas ela me faz esquecer. Mary, já exausta, perguntou, esquecer o quê? Ele suspirou, ela me faz esquecer de você. Essas palavras pesaram tanto que Mary afundou ainda mais na cama. Ela se sentia completamente desgastada, questionando-se por que ainda estava ali, ouvindo as desculpas de João. Mas ele não havia terminado. Ela me faz esquecer este casamento, pelo menos por um tempo. Eu te amo, Mary, mas ultimamente tem sido tão difícil com você. Tudo parece drenante. Mary, com a voz embargada, questionou, do que você está falando? João continuou, agora mais incisivo, você está sempre triste, deprimida. Está ficando impossível viver com você. Eu precisava de paz e a encontrei em outro lugar. Você deveria se esforçar mais para me fazer feliz. Prometo que, se fizer isso, não vou procurar outra pessoa. Mary, ainda sem palavras, sentiu uma bola na garganta, sem saber como responder a tantas acusações. Alice não é mais bonita do que você, não há razão para eu estar com ela, a não ser pelo fato de você estar sempre tão infeliz. A tensão entre os dois crescia. Mary explodiu. Você me disse para largar meu emprego e focar em ter um bebê. E agora você usa isso contra mim? Ela lembrava claramente quando ele fez a sugestão 1 ano atrás e como aceitou sem reclamar, achando que era a coisa certa a fazer. Mesmo seus pais aconselharam contra isso, mas ela não os ouviu. Esse é o problema, João continuou, tudo se resume ao bebê que você quer ter. Você está tão obcecada com isso que esqueceu de nós. Nosso sexo não é mais espontâneo, parece uma tarefa. Mary mal podia acreditar no que estava ouvindo. Com Alice, tudo é diferente, é apaixonado, João disse, balançando a cabeça. A cada palavra, ele parecia um estranho. Você conhece minhas lutas, João, Mary disse, trêmula. Como ousa dizer isso? João revirou os olhos. Eu já disse que podemos adotar, não é grande coisa. Mas para Mary, era muito mais complicado. Você não é quem vai ser chamado de fracasso, sou eu. João suspirou, irritado. Você está sendo dramática. Eu fui o melhor marido que pude ser, mas você é o problema. Se eu quisesse, poderia engravidar outra mulher agora, mas escolhi ser fiel a você. As últimas palavras de João destruíram qualquer esperança que Mary ainda tinha. Ela sabia que seria difícil perdoá-lo, mas as coisas que ele disse eram insuportáveis. Sem responder, ela se levantou e trancou-se no banheiro. Embora quisesse chorar, se segurou. Não queria dar a ele a satisfação de vê-la em pedaços. Mary, podemos conversar? Ele disse, batendo na porta. Ela ligou a torneira, tentando abafar a voz dele. Depois que João saiu para o trabalho, Mary ficou sozinha com seus pensamentos. Durante a noite, ela se revirou na cama, incapaz de dormir. Quando a madrugada chegou, tomou uma decisão dolorosa. Ligou para seus pais e comprou uma passagem para ir para casa. Quando o relógio marcava quase 7 horas, João voltou a bater na porta. Mary, vamos conversar, sinto sua falta. Mas ela permaneceu em silêncio. João foi embora novamente, e dessa vez, Mary sabia que também era sua vez de partir. Em menos de 1 hora, ela havia empacotado todas as suas coisas importantes. Sabia que teria que pagar a mais no aeroporto pela bagagem, mas isso não a incomodava. O que importava agora era sua liberdade. Não podia mais ficar em uma casa onde seu marido deixou tão claro o quanto a desrespeitava. Se não for você, não quero mais ninguém, ele havia dito, mas Mary sabia que seria tolice permanecer depois de tudo aquilo. Era apenas uma questão de tempo antes que ele engravidasse outra mulher. Mary esperava pelo Uber na varanda da frente, e,
Quando o carro chegou, agradeceu ao motorista enquanto ele ajudava a colocar suas malas no porta-malas. Antes de partirem, ela se virou e lançou um último olhar para a casa. Dessa vez, lágrimas encheram seus olhos. Esse era um grande passo a ser dado, mas ela sabia que era o certo. Sem dar espaço para dúvidas, entrou no banco de trás e disse: "Vamos." Enquanto o carro se afastava, ela não olhou mais para trás, pois não havia nada mais para ver. De volta à sua cidade natal, um lugar pequeno e calmo, muito diferente de onde vinha, Mary encontrou um pouco de paz. Já fazia 2 semanas desde que havia chegado, mas ela ainda chorava todas as noites. A dor parecia aumentar, não por sentir falta de João, mas porque se sentia uma fracassada. Ali, ela não tinha filhos, e agora estava sem marido. Seus pais eram seu maior apoio, e ela era imensamente grata por isso nesse momento tão difícil de sua vida. Para piorar, ela também estava doente. Há 3 dias, vinha vomitando todas as manhãs. Por isso, planejava visitar a clínica ainda naquele dia. João havia ligado algumas vezes desde que ela partiu, mas ela nunca atendeu. Ele também parou de insistir, o que não a surpreendeu, já que durante a última briga ficou claro que ele não a amava mais. Sentindo-se mal novamente, ela correu para o banheiro e vomitou até não restar mais nada em seu estômago. Exausta, deu descarga e lavou a boca, saindo do banheiro para encontrar sua mãe no quarto. "Ainda está passando mal?" perguntou sua mãe, com um olhar preocupado. "Vai ao médico?" Mary apenas assentiu, exausta, e caiu na cama. "Estou com fome", disse ela. "Por isso estou aqui", respondeu sua mãe. "Preparei o café da manhã." "Eu quero sorvete", Mary gemeu. "Mas você não gosta de sorvete", disse sua mãe, surpresa. "Agora eu quero, e com um molho apimentado." A mãe fez uma careta, e Mary riu. "Não sei por que estou com esses desejos estranhos", admitiu. "Vou marcar uma consulta com o Dr. Mateus para que você tenha atendimento prioritário quando chegar lá", disse sua mãe, saindo do quarto. "E nada de sorvete. Vá comer comida de verdade." Mais tarde, Mary finalmente cedeu à insistência da mãe e foi à clínica. Graças à ligação prévia, ela foi rapidamente atendida pelo Dr. Mateus. "Boa tarde, doutor", cumprimentou ela ao entrar no consultório. "Obrigada por me ver." "Seja bem-vinda, senhorita Mary", respondeu o médico, sorrindo. "Como posso ajudar hoje?" "Sua mãe mencionou que você tem passado mal." "Sim", confirmou Mary. "Tenho sentido enjoos, vomitado, e também estou com dores de cabeça e tontura." O médico assentiu. "Vamos fazer um exame de sangue", disse ele. "E um teste de gravidez também." Mary quase riu quando ele sugeriu o teste de gravidez. Quase disse para não perder tempo, pois estava certa de que não estava grávida, mas deixou o médico seguir com os exames. Após o exame de sangue, ela foi para a sala de espera. Enquanto aguardava os resultados, seu telefone apitou. Era uma mensagem de João. No início, ela quis apagar sem ler, mas a curiosidade foi maior. Abriu a mensagem e leu: "Os papéis do divórcio devem estar no seu e-mail. Eu ainda te amo, e se não quiser que nos separemos, volte para casa. Você tem 20 dias para responder, conforme decisão do tribunal." Mary leu a mensagem várias vezes, e cada vez parecia um soco no estômago. Ela já havia pensado em pedir o divórcio, mas a ameaça de João a pegou de surpresa. Mesmo assim, 20 dias era bastante tempo, e ela responderia quando estivesse pronta. "Senhorita Mary?" Ela levantou a cabeça e viu uma enfermeira a chamando. "O Dr. Mateus vai atendê-la agora." De volta ao consultório, o médico indicou para ela se sentar. "Os resultados estão prontos", disse ele. "Estou doente?", perguntou Mary, com medo do que poderia ouvir. Após tantos infortúnios, uma doença grave não seria surpresa. "Tudo está normal, exceto por um resultado", disse o médico, levantando uma pasta. "Oh, Deus",
pensou Mary, colocando a mão no peito. Por favor, não me diga que tem uma DST. Ela não ficaria chocada, considerando que João não era fiel. Nada disso, riu o médico, deslizando a pasta na direção dela. Você está grávida. Mary esperou 4 anos para ouvir essas palavras, mas, naquele momento, mal podia acreditar. Pegou a pasta e leu os resultados: 5 semanas de gravidez. O quê? Seus olhos se arregalaram. Eu tentei por tanto tempo, sussurrou, tremendo de emoção. Ela mal conseguia processar a notícia. Posso voltar depois? Perguntou ao médico, sentindo-se sobrecarregada. Ele sorriu gentilmente. Claro, venha quando precisar. Ao sair, Mary optou por um caminho mais longo até em casa. Precisava de tempo para processar tudo. Sabia que os papéis do divórcio já estariam esperando por ela, e seus pais também estariam curiosos sobre o que fazer a seguir. Ela sempre imaginou como reagiria ao descobrir que estava grávida, mas essa reação em particular nunca havia passado por sua cabeça. Em suas fantasias, sempre havia imaginado alegria, gritos, dança. Agora, só havia uma longa caminhada e pensamentos confusos. Se ela não tivesse pego João traindo, talvez eles estivessem juntos naquele momento, celebrando a gravidez. Mas essa não era a realidade. O divórcio a esperava, e ela estava furiosa. Ela sabia que não poderia abortar aquele bebê, mas a ideia de fazê-lo era como uma faca cravada em seu coração partido. Nunca conseguiria tomar essa decisão. Ela esperou tanto por essa criança que não importava se João continuaria ou não em sua vida, ela cuidaria do bebê sozinha. Embora sofresse pelo que poderia ter sido, não queria João de volta, nem perto dela e dos filhos. Mary parou, paralisada, na calçada. Ela detestava o apelido Meia, e apenas uma pessoa o usava para provocá-la. Marcos a chamava de Meia desde que ela tinha 10 anos e ele, 12. Ele era seu amigo de infância. Mary se virou ao ouvir a voz e ficou surpresa ao ver Marcos ali, com um sorriso suave no rosto. Ele parecia diferente, de um jeito positivo. O cabelo mais curto realçava suas feições, e o queixo aristocrático que ela sempre admirou, embora o provocasse. Ele estava mais bonito e maduro do que nunca. Seu coração disparou. Meia, ele disse, dando um passo à frente. Já se passaram 6 anos. Sim, venha aqui, ele disse, abrindo os braços. Mary correu para ele, rindo. Eles se abraçaram, rindo e conversando. Senti sua falta, Marcos, disse ela sinceramente. Era a primeira vez que ria em dias. Ainda bem que você está aqui, disse ela, tocando levemente o queixo dele. Marcos jogou a cabeça para trás e riu alto, segurando-a pelos ombros. Primeiro de tudo, Mary, você está linda como sempre. Obrigada. Agora me diga o que está acontecendo. Os olhos de Mary se arregalaram. Marcos sempre a lia como um livro aberto, mesmo após 6 anos. Nada, só estou caminhando, disse ela. Por sorte, a pasta que segurava não tinha o logotipo do hospital. Vamos lá, ele insistiu, eu te conheço muito bem, você parece cansada. Não, estou apenas aproveitando o sol, respondeu ela, exausta, mas tentando disfarçar. Mary se afastou, sentindo um nó na garganta. Fazia 6 anos que não via Marcos, e ele parecia estar tão bem. Como poderia contar a ele tudo o que estava errado em sua vida? Eu tenho que ir, disse ela rapidamente, virando-se para sair. Marcos a segurou pelo braço. Está tudo bem, ele disse suavemente. Não, não está, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a puxou para um abraço e a conduziu até a parte de trás do complexo de lojas, onde havia uma área privada. Fechando a porta, ele disse, fale comigo. Mary raramente falava sobre seus problemas, mas havia algo novo nos olhos de Marcos que a fez se abrir. Ela contou tudo a ele, desde a traição de João até a notícia da gravidez. Quando terminou, ele a abraçou e disse, não se culpe pelos erros dele.
Você não fez nada de errado. Quero o divórcio, ela finalmente disse, sentindo-se mais leve. Pela primeira vez, respirava com clareza. Não se arrependia de ter confiado em Marcos, apesar dos anos de separação. Era como se o tempo não tivesse passado, e eles voltaram ao padrão de amizade antiga. E o bebê? Ele perguntou. Não quero João na vida do bebê. Quero ele fora de nossas vidas, respondeu Mary. Marcos recostou-se, ponderando. Isso pode ser complicado. Em questões legais, eles trabalham com fatos, não emoções. João sempre fará parte da sua vida enquanto o bebê estiver. Mary abaixou a cabeça, tocando sua barriga. Estou tentando ter um filho há 4 anos, Marcos. O que devo fazer? Ele respondeu com firmeza, não precisa voltar para João, mas este bebê é seu milagre. Não o perca por causa dele. As palavras dele a tocaram profundamente, e ela sorriu. Você tem razão, obrigada. 2 dias depois, Marcos a levou para consultar um advogado. A advogada, Flora, era uma mulher amigável, de meia idade, que fez Mary se sentir à vontade assim que entrou no escritório. Bem-vinda, Marcos. Quanto tempo, disse Flora ao vê-los. Sente-se, senhorita Mary, convidou. Depois de sentados, Flora foi direta. Entendo que você me informou por telefone, mas poderia me dar mais detalhes? Quais são as preocupações principais para este processo? Mary explicou que João havia lhe entregue os papéis do divórcio há 2 dias. Eles estavam casados há 4 anos, e após várias tentativas frustradas de ter filhos, ela o encontrou com sua secretária. Sinto que ele me abandonou por não conseguir engravidar, disse ela. Ele sabe que você está grávida? Perguntou Flora. Não falei com ele desde que recebi os papéis, respondeu Mary. Ela não queria João em sua vida e se perguntou se era possível esconder a gravidez. Flora ponderou, respondendo com cuidado, transparência é crucial. Não podemos esconder completamente, pois ele descobriria e isso poderia complicar a questão da custódia. O que podemos fazer é adiar o anúncio. Mary suspirou aliviada, pronta para seguir em frente com o divórcio. Antes de incluir a questão da gravidez, eu não quero o dinheiro dele, disse Mary de forma firme. Mas você tem esse direito, respondeu Flora, e é por isso que estou aqui. Minha prioridade é proteger seus direitos e garantir um futuro seguro para você e seu filho. Vamos planejar nossa estratégia com cuidado e estar prontos para quaisquer surpresas, mas primeiro, precisamos responder à petição de divórcio e iniciar o processo. Obrigada, disse Mary, sentindo-se mais tranquila. Elas passaram os minutos seguintes analisando os papéis do divórcio enquanto Flora explicava cada etapa para Mary, que insistia que não queria compensação financeira. Flora aceitou, desde que fosse algo justo. Com a ajuda de Flora, Mary deixou clara sua posição quanto à divisão da propriedade que haviam comprado juntos, a única coisa que realmente lhe interessava. Ela reforçou que queria que o divórcio fosse resolvido rapidamente e sem atrasos. Eu cuidarei das negociações iniciais com o advogado de João a partir de agora, afirmou Flora. E também me prepararei para possíveis questões de custódia, pois, acredite, isso pode surgir. Mas não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. 2 horas depois, Mary assinou a resposta e o documento foi enviado. Como você se sente? Marcos perguntou enquanto saíam do escritório da advogada. Mary respondeu que estava aliviada, mas também um pouco ansiosa. Por que ansiosa? Ele perguntou. Não sei, só queria poder apagar João da minha vida, ela desabafou. Não diga isso, Marcos respondeu ao abrir o carro. Você o amou e deu o seu melhor. Ele sempre fará parte da sua história, mas se continuar olhando para trás, não conseguirá seguir em frente. Você está tão sábio agora, brincou Mary, tocada pelas palavras dele. Marcos riu. Sempre fui assim, você só está começando a perceber. Mary encontrou o olhar suave dele e se perguntou por que ele sempre a olhava com tanto carinho.
Mesmo com todos os problemas que ela trazia, ele nunca a fez se sentir um fardo. Estou com fome, disse ela, um pouco sem jeito. Vamos comer algo, sugeriu Marcos, sorrindo. Eu conheço um lugar. Eles foram a um pequeno café na cidade. Esse lugar é novo? Perguntou Mary ao entrarem. Sim, venho aqui pelo menos 4 vezes por semana, é ótimo. Vamos ver se você ainda gosta de scones, Marcos perguntou enquanto se sentavam. Você ainda lembra que eu amo scones? Ela respondeu surpresa. Eu me lembro de tudo sobre você, ele provocou. Seus olhares se cruzaram e o coração de Mary quase parou por um segundo. Felizmente, a garçonete chegou e desviou a atenção deles. O tempo parecia voar quando estavam juntos, e Mary não percebeu quanto já tinha passado. Marcos a levou de volta para casa, e ela acenou timidamente ao entrar. Seus pais estavam na sala, e ela tentou passar despercebida, mas sua mãe a chamou quando ela se aproximava do corredor. Querida, você chegou, disse sua mãe. Você passou o dia todo com o Marcos? Nós estávamos na advogada, respondeu Mary. O dia inteiro? Perguntou seu pai, levantando as sobrancelhas. Mary revirou os olhos. Dê isso em alguns minutos, disse ela, correndo para o quarto. Deixe-me tomar um banho rápido. Assim que entrou no quarto, seu telefone tocou. Ela pensou que fosse Marcos, já que ele havia prometido avisar quando chegasse em casa, mas era uma mensagem de João. Por favor, atenda minhas ligações, preciso falar com você a respeito da petição. Logo depois, o telefone começou a tocar novamente, e por um instante Mary pensou em atender, mas desistiu. Não havia nada a discutir. Flora já havia garantido que as conversas seriam tratadas por ela e o advogado de João. Ela ignorou a chamada, e enquanto se preparava para dormir, João ligou mais 10 vezes. Uma mensagem de Marcos chegou: cheguei em casa, obrigado por um dia maravilhoso. Ela deveria agradecer a ele. Ele a havia levado até Flora, que foi extremamente eficiente, depois a levou a um café encantador onde comeram os melhores scones. Após isso, eles foram ao parque e conversaram sobre tudo. Ela respondeu a Marcos: eu que devo agradecer, me diverti muito também. Mal tinha clicado em enviar quando uma nova mensagem de João chegou. Mary suspirou. João estava estragando a sua paz. Ela abriu a mensagem e ficou chocada com a maldade. Vou garantir que você não fique com nada, nem com a casa. Eu pensei em te aceitar de volta, mas mudei de ideia. Boa sorte tentando viver sem mim. Ah, finalmente posso ter filhos. Mary olhou para a mensagem por minutos, sem acreditar como não havia percebido o rancor de João antes. Felizmente, outra mensagem de Marcos chegou, perguntando se podia ligar. Mary respondeu com um sim, e a ligação dele veio logo em seguida. Não demorou muito para que ela esquecesse João e suas ameaças. 3 meses depois de enviar a resposta à petição e confirmar o divórcio, Flora finalmente conseguiu marcar uma data para a mediação. Apesar de ter enfatizado a urgência do divórcio, João continuava atrasando o processo, o que Mary suspeitava ser intencional. Agora com 4 meses de gravidez, ela não tinha uma barriga evidente, mas decidiu usar um vestido solto, caso não quisesse revelar a gravidez ainda. No dia da mediação, Marcos se ofereceu para levá-la ao local, e apesar de Mary tentar convencer Marcos a não se incomodar, ele insistiu. Mary só queria que ele não se preocupasse tanto, já que, conforme Flora havia explicado, ele não poderia entrar na sala durante a sessão. Mas Marcos não se importou e disse que esperaria no carro. Flora já estava lá, conforme a mensagem que enviou enquanto Mary e Marcos ainda estavam a caminho. Mary respondeu que também acabou de chegar e se virou para Marcos enquanto ele desligava o carro. Nos últimos 4 meses, ele havia sido seu pilar de apoio. Sua presença na vida dela era prova de que algo maior estava cuidando dela. Marcos havia melhorado tudo, e Mary não sabia o que faria sem ele. Não sei quanto tempo vou demorar lá dentro, disse ela, mas não vou me sentir bem sabendo que você está esperando. Marcos riu.
Vou procurar um café para passar o tempo, isso te tranquiliza? Ela concordou, lembrando de um café que viram no caminho. Eu sei, disse Marcos, puxando-a para perto. Ele era generoso com seus abraços, e estar nos braços dele a fazia se sentir segura. Ela se aconchegou, desejando poder ficar ali o dia todo. Não fique nervosa, ok? Você sabe o que quer, vá em frente. Obrigada, Marcos. De nada, de verdade, ele respondeu. Agora, vá arrasar. Ver João depois de 4 meses não causou impacto em Mary. Não houve aceleração do coração, nada no estômago. Depois de passar 4 anos com ele, ela temia que sua vida desmoronasse ao deixá-lo, o que quase aconteceu, até que Marcos apareceu e a salvou. Ela superou João, finalmente. João mal a olhou quando ela entrou, mas ela sorriu e cumprimentou seu advogado. Um novo rosto estava presente, apresentado por Flora como mediador. Bom dia a todos, disse ele ao começarem. Estou aqui para facilitar o diálogo e ajudá-los a alcançar um acordo justo. O que discutirmos aqui será confidencial, então sintam-se à vontade. Obrigada, disse Mary. Eu só quero que isso termine o mais rápido possível. O advogado de João afirmou que João está se sentindo extremamente pressionado a tomar uma decisão rapidamente. Trata-se de uma decisão financeira e precisamos garantir que todas as implicações sejam bem compreendidas. A pressa pode levar a uma decisão que não é a mais vantajosa. Flora disse que é um negócio simples. Ambos compraram a casa com salários equivalentes. Agora, ela quer ou manter a casa com ele ou receber de volta sua parte. $350 mil não é um valor tão complicado. Você poderia detalhar o que acha que seu cliente precisa? O mediador perguntou a Tomás se ele precisava de tempo para considerar o valor atual da casa. Nós já fizemos isso, respondeu Flora, e você teve 3 meses para fazer essa pesquisa. À medida que a sessão avançava, ficou evidente que João era o problema, quando ficou claro que não estávamos avançando. O mediador sugeriu a Flora que buscassem uma audiência no tribunal. Os advogados se encarregarão do preenchimento das moções e de outros detalhes. Mary saiu ansiosa para encontrar Marcos. Seu carro estava na garagem e ela se perguntou se ele havia ido ao café ou ficado no carro o tempo todo. Já fazia algumas horas e estava quase no carro quando ouviu a voz familiar de João atrás dela. Mary esperou, suspirando cansada. Ela se virou para ele e perguntou se poderia ajudar. João passou a mão pelo cabelo e perguntou como ela podia seguir em frente tão rápido. Ela revirou os olhos e disse que precisava ir. Ele murmurou baixinho se ela tinha certeza de que queria fazer isso, sugerindo que ainda poderiam resolver tudo amigavelmente. Mary estava pronta para ir embora quando ouviu a voz de Marcos e se virou para vê-lo encostado no veículo. João estreitou os olhos para Marcos antes de voltar a olhar para Mary e perguntar quem era ele. Mary respondeu e se afastou. João ficou boquiaberto enquanto eles saíam da garagem. Marcos perguntou como ela estava, e ela respondeu que João estava atrasando tudo. Ela se sentia tão irritada que desejava que ele reconsiderasse, como se não tivesse tido meses para pensar no assunto. Ela queria que ele saísse de sua vida. Marcos sorriu e perguntou qual seria o próximo passo. Uma audiência no tribunal, respondeu Mary, e Flora iria lhe contar todos os detalhes. Mary não queria voltar para casa ainda, então Marcos a levou para um parque. Era fim de tarde, e não havia ninguém por perto, apenas os dois sentados lado a lado. Mary comentou que ele provavelmente estava se arrependendo de se envolver com ela. Marcos franziu a testa e respondeu que estava feliz por ter feito isso. No momento em que se olharam nos olhos, Mary se animou e tentou algo que sempre quis fazer, se inclinou para um beijo. Seus lábios quase tocaram os dele quando ele gentilmente segurou seus ombros e se virou. A rejeição foi dolorosa e trouxe Mary de volta à realidade com um baque. Ela se desculpou, correndo para seus pés e pedindo desculpas novamente. Marcos agarrou seu braço e a puxou gentilmente para seu colo. Ela se sentou, profundamente envergonhada.
Marcos confessou que queria muito beijá-la e pensava nisso o tempo todo. Mary perguntou por que ele a tinha parado, e ele respondeu que não tinha certeza se ela estava agindo por causa de João ou porque realmente o queria. Mary assegurou a Marcos que nunca faria isso com ele e que não pensava em João. Marcos, com os olhos brilhando, disse que a amava e que estava com ela porque realmente a amava. Mary ficou com medo de dizer que também o amava, temendo que ele não acreditasse. Ela estava apaixonada por ele, mas teve dificuldades em acreditar nisso. Marcos queria a oportunidade de tratá-la bem, dizendo que João era um idiota por tê-la estragar tudo. Mary tocou seu rosto e prometeu que nunca cederia a João, afirmando que o amava. Marcos pediu para não dizer coisas que não pensasse e ela repetiu que o amava, afirmando que estava falando a verdade. Eles se encararam por um longo momento antes de se abraçarem. O coração de Mary estava leve, pela primeira vez em anos, ela sentia verdadeira felicidade. A audiência no tribunal seria em um mês, e o tempo passou rápido. Marcos foi autorizado a acompanhar a audiência, pois era pública. Mary estava feliz por ele estar lá, pois ela e Flora finalmente anunciarão sua gravidez durante a audiência. Flora planejava usar isso para pressionar por um acordo maior, citando sofrimento emocional e buscando limitar o direito de João de se envolver na vida da criança. Mary cruzou os dedos, esperando que tudo ocorresse conforme o planejado. Ela estava realmente apaixonada por Marcos e queria passar a vida com ele sem a interferência de João. O juiz entrou e a audiência começou. O tribunal está em sessão, disse o juiz. Estamos aqui para resolver as questões pendentes entre João e Mary. Entendo que a mediação não resolveu essas questões. Conselheiros, por favor, prossigam com sua apresentação. Tomás deu um passo à frente e disse, obrigado, meritíssimo. Mary busca manter a casa ou receber uma oferta de compra, já que meu cliente não pode dividir a casa com ela. Concordamos em pagar $350 mil, conforme solicitado. Parecia que alguém finalmente fez João pensar um pouco. O juiz acenou para Tomás, o advogado de João, e se virou para Flora. Apresente seu caso. Certamente, meritíssimo. Flora continuou, embora reconheçamos a oferta de João, isso não nos ajuda mais. Agora, pedimos $400 mil. Precisamos resolver isso rapidamente para que meu cliente possa seguir com sua vida. Tomás franziu a testa. Sim, Flora sorriu para ele, minha cliente acabou de descobrir que está grávida. O tribunal ficou em silêncio por alguns segundos até que João suspirou profundamente. Mary, ele tentou se aproximar da mesa dela, mas o olhar severo de Tomás e do juiz o deixou paralisado. Oh Deus, não posso acreditar nisso. Ele se virou para o juiz. Por favor, eu não quero mais isso, não quero me divorciar. O que está tentando dizer, Sr. João? Perguntou o juiz. Tomás deu um passo à frente. Meu cliente pede ao tribunal mais tempo para a reconciliação antes da conclusão do divórcio. Mary ficou chocada quando o juiz concedeu a João 6 semanas. Ela não podia acreditar que teria que ficar com ele por mais esse tempo. Estava irritada, e quando o juiz saiu, correu de volta para Marcos, que estava com os braços abertos para ela. Mas João a impediu. Mary, por favor, espere. Irritada com suas insistências, ela se virou para ele. Eu não queria que chegássemos a isso, João sussurrou, com tristeza nos olhos. Entreguei os papéis de divórcio para te assustar e fazer você voltar para mim. Não posso acreditar que você aceitou. Vamos voltar à razão e resolver isso, Mary. Mary virou-se para Marcos e fez um gesto para que ele se aproximasse. Ele estava olhando para João com raiva, e ela pensou que a única vantagem de João era que estavam no tribunal. Mary pegou a mão de Marcos e entrelaçou os dedos. João arregalou os olhos. Este é meu namorado, Marcos, ela disse. Mal se passaram 6 meses desde que nos separamos. Você nunca me amou. Mary riu. Seguindo sua lógica, você também nunca me amou, disse ela,
já que estava com sua secretária por 2 anos enquanto ainda era casado comigo. Por favor, me perdoe. João estendeu a mão para tocar o braço dela, mas Marcos se colocou entre eles. Não toque nela. Saia daqui. Como você ousa? João gritou, mas Marcos manteve a calma. Deixou João furioso para trás e foram para o carro. Você está bem? Marcos perguntou, ajudando-a a entrar no veículo. Mais do que bem, ela riu. Vamos para casa. Em vez disso, Marcos a levou para o parque, que estava rapidamente se tornando seu lugar favorito. Como de costume, estava vazio, só havia eles dois. Obrigado por estar comigo hoje, Mary disse, abraçando Marcos. Eu te amo. Marcos se surpreendeu. Olhe para lá, ele disse, afastando-se e apontando para algo atrás dela. Mary olhou, mas não havia nada. Quando voltou a atenção para Marcos, quase caiu do banco. Marcos estava de joelhos, com uma caixa de noivado aberta revelando um lindo anel. Ela piscou para o anel e olhou para o rosto de Marcos. Você quer se casar comigo, Meia? Ele perguntou, com os olhos cheios de amor. Por favor, eu te amo, Meia. Quero fazer o certo por você e seu filho. Mas como? Mary perguntou. Eu sei que fizemos tudo o que podíamos, mas João estará sempre na minha vida. Meu foco está em você, Marcos disse. E vou manter esse foco em você. Não me importo com o que acontecer depois, contanto que eu tenha você. Mary começou a chorar e se jogou nos braços de Marcos. Ele colocou suavemente o anel em seu dedo e beijou sua mão. Sim, eu vou me casar com você. Obrigada, Meia, ele disse. Ele beijou seu ombro. Agora vamos enfrentar isso juntos por 6 semanas. João ligava todos os dias, chorando e implorando para Mary no telefone, mas ela estava cansada. Sua mente estava decidida e seu olhar voltado para o futuro com Marcos. No dia da audiência final, Mary já estava grávida de 6 meses, aguardando o nascimento do bebê para se casarem. Marcos a acompanhou ao tribunal. João entrou logo depois, seus olhos fixos em Marcos e Mary. Ele estava se aproximando deles quando o juiz chegou e todos tiveram que assumir suas posições. Estamos aqui para finalizar o divórcio entre Mary e João, disse o juiz. Discutimos previamente os termos e revisamos todas as objeções. Hoje estamos chegando a uma resolução. Os advogados têm a palavra. O advogado de João subiu ao palco, mencionando que João ainda queria contestar o caso, mas o juiz desconsiderou isso. A advogada de Mary também assumiu o centro do palco e lutou pelo caso. Após quase 1 hora de debate, o juiz se retirou para deliberar e retornou em poucos minutos. Com base nas evidências e nos termos acordados, o tribunal finaliza este divórcio, anunciou ele. O restante do tempo foi dedicado a concluir os detalhes e elaborar um plano de pagamento para o acordo. Assim que o assunto foi resolvido, o juiz deixou o tribunal. Mary correu para Marcos. Lágrimas desciam do rosto dele, que estava visivelmente emocionado. Ela olhou para João, que estava com os olhos vermelhos e inchados de exaustão. Parecia que ele não havia dormido bem. Mas Mary não se importou. Beijou o pescoço de Marcos e se afastou. Devemos comemorar isso? Ele perguntou. Se devemos, Mary respondeu. Vamos. Marcos a acompanhou para fora do tribunal. Eu conheço o lugar certo, disse ele. 3 meses depois, Mary deu à luz uma menina saudável, que eles nomearam Helena. O nascimento foi uma celebração de amor e novos começos. Marcos esteve ao lado de Mary durante todo o parto, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Algumas semanas após o nascimento de Helena, Mary e Marcos se casaram em uma cerimônia íntima no mesmo parque onde ele a pediu em casamento. Rodeados por família e amigos próximos, eles trocaram votos de amor eterno e compromisso. A história de Mary é uma jornada emocional de autodescoberta, superação e amadurecimento.
O que começa como uma situação de profundo sofrimento, a traição de João e o divórcio iminente, se transforma em uma narrativa de força e resiliência. A incapacidade de ter filhos inicialmente leva Mary a acreditar que ela falhou em seu casamento, reforçando o sentimento de rejeição. No entanto, o desenrolar dos eventos revela que essa crise, embora dolorosa, era um catalisador para o crescimento pessoal. Em resumo, a história reflete sobre a importância de reconhecer o valor próprio, a força de superar desafios e a beleza de encontrar o amor verdadeiro em meio à dor. Mary, com a ajuda de pessoas que genuinamente se preocupam com ela, supera suas inseguranças e se liberta das amarras de um relacionamento destrutivo, construindo uma nova vida, cheia de esperança e afeto genuíno. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!